A mecânica quântica, ela, quando você lê, fala dela muito rápido, ela não parece tão esquisita, mas ela é muito esquisita. E é mesmo. Comparando esse nosso mundo. Por quê? Imagina que o seu carro só pudesse ter velocidades múltiplos de uma certa quantidade. E não passasse Pelo é intermediário. Pelo intermediário. Exatamente. Você poderia estar a 20 km por hora, a 30 km por hora, a 40, mas não pudesse estar a 25 km por hora. Isso seria muito esquisito se o nosso mundo macroscópico fosse assim. Aí, 1920 e pouco, eu não lembro agora se é 24, 26 ou 28, sempre confundo as datas, o Heisenberg, que era um jovem muito, muito inteligente, eu tenho muita inveja dele, porque com 20 e poucos anos ele teve as ideias dele brilhantes, ganhou o prêmio Nobel, tudo. Ele vai falar assim, olha, a gente vai ter que agora descrever as partículas de um jeito totalmente diferente. E aí ele começa com essa questão de que elas não têm localização. E nem não tem uma localização precisa e nem velocidade precisa. E mais ou menos na mesma época, o de Broglie, que é um outro físico também brilhante, ele vai falar que a matéria tem um comportamento ondulatório, e esse comportamento ondulatório explicaria uma série esses fenômenos quânticos, né? E aí o Schrödinger, que é um outro físico, acho que dinamarquês, o de Broglie, não lembro se ele era belga ou francês, ele vai fazer uma equação que chama equação de Schrödinger, né? Que é uma equação de caráter ondulatório, onde ele também vai descrever as partículas como não tendo posição bem definida e velocidade bem definida. Então, algumas pessoas falam que quem começa a física quântica é o Planck, outros vão falar que é o Heisenberg e o Schrödinger que começam. Mas, assim, o que a gente chama hoje de mecânica quântica é essa que vem do Schrödinger e do Heisenberg, porque o Max Planck, ele vai simplesmente falar que existem níveis de energia, que a partícula pode ter só alguns níveis de energia. Mas o Heisenberg e o Schrödinger, eles vão dar um passo além, eles vão descrever... A incerteza, né? Isso, a incerteza na posição e na velocidade. Inclusive, você tem sistemas que não têm esses degraus de energia, a energia pode variar continuamente. A gente hoje chama de física quântica, mas o nome física quântica, em princípio, não seria exato. Porque existem sistemas que não são quantizados, né? Por exemplo, uma partícula livre, se você não incidir nenhuma força nela, não vai ter esses degraus de energia. A energia vai variar continuamente. Sim. Agora, um elétron no átomo não, é quantizado, enfim. E tudo isso é corroborado com experiência, né? A Muita experiência é que vai dizer, não, que esse modelo matemático, essa física, esse princípio que está sendo pensado, né, essa teoria, ela se adequa porque está sendo observado isso, né? Exatamente, Eneida. E não só isso, como... O inverso também. Hã? O inverso também, né? Às vezes você observa algo e tem que criar a teoria, né? Exatamente, é uma via de mão dupla. O que você observa, você monta a teoria para descrever o que você observa, e você pega a teoria e tenta observar para confirmar ou negar a teoria. E, Eneida, tem-se feito experimentos desde a década de 30 envolvendo partículas e nunca encontraram uma violação da mecânica quântica. Nunca. Então, ela é muito bem estabelecida. O grande problema dela é um problema mais filosófico do que prático. Que é o seguinte, apesar da cura quântica não ter fundamento científico, é muito interessante para quem gosta de compreender o universo, tudo, a questão filosófica da mecânica quântica. Por que não dá para localizar as partículas? Elas de fato não têm uma localização ou somos nós que não conseguimos localizá-las? Quando a gente fala de dualidade partícula-onda, é verdade isso ou é só um jeito de calcular as coisas para chegar no resultado? Sim. Então, existe um filósofo da ciência, que é o Oswaldo Pessoa, brilhante, ele é físico e filósofo, é professor da USP. Mas ele é professor no departamento de filosofia. E ele fala num dos vídeos dele que
existem mais de 100 interpretações da mecânica quântica, 4 principais, né? Então você tem várias formas de interpretar a mecânica quântica. Não existe uma interpretação única, uma interpretação fechada da mecânica quântica. Mas os cálculos são iguais em qualquer interpretação. São iguais, tá. A aplicação da tecnologia não depende da interpretação. Sim. Mas a discussão filosófica é muito rica, muito interessante. Tá certo? Então, apesar da cura quântica não ter fundamento científico, essa questão da filosofia ligada à mecânica quântica, isso é muito interessante, muito interessante. É a filosofia da ciência, né? Eu acho que a ciência, na verdade, tem muita filosofia por trás, né? Que não é embasa, né? Mas que... Não que embasa mesmo. Embasa, né? Você quer ver uma coisa, Ney? Sim. Quando a gente estuda a natureza, a gente supõe que existem leis da natureza. Sim. E que essas leis vão valer no futuro. Como que você vai provar que essas leis vão valer no futuro? Não tem nenhuma prova científica que as leis não vão mudar. Então isso é um pressuposto que você faz filosófico. Sim. Então a filosofia acaba embasando realmente. Quem te garante que os teus instrumentos não teriam... Veja, o que eu vou falar não é coisas que eu acredito, mas por que confiar num instrumento de medida? Você tem você tem pressupostos filosóficos. E vou até mais além, né? Existem filósofos que colocam que esse mundo que a gente vive é ilusório. A ciência supõe que ele é verdadeiro. Seria uma caverna de Platão, alguma coisa Caverna assim? de Platão, antes do Platão, tem um filósofo que inspira muito Platão, que ele até dá nome para um diálogo de Platão, que é o Parmênides de Eleia. Esse Parmênides, ele falava o seguinte, que os teus sentidos te enganam. O que você tem que confiar é a sua mente, a lógica, né? Então ele fala o seguinte, A igual a A, todo ser, ele não fala com essas palavras, tá? O que sobrou da obra dele são fragmentos, os intérpretes que falam isso. Um ser é igual a ele mesmo, certo? Certo. Parece uma afirmação óbvia, né? Um ser é igual a ele mesmo. Se um ser muda... E não é mais ele. Ele não é mais ele, mas como um ser vai ser diferente dele mesmo? Não vai, né? Não vai. Então ele falava... Então não pode mudar. Não pode mudar. Exatamente. Então não pode mudar. Eu acho, você sabe que é muito importante, eu acho que manter essa filosofia, ter isso em mente, a filosofia da ciência, ou na ciência também, porque evita os absolutismos. Eu estou lembrando aqui de alguém no começo, eu acho que no século XX, olha, fez uma descoberta, tem uma descoberta e acabou. A física acabou, já descobrimos tudo. Eu não lembro que... É o Lord Kelvin que fala isso. O Kelvin. Já descobrimos tudo que era para ser descoberto. Quer dizer, essa autossuficiência, né? Não pode. Então, você precisa mesmo se questionar. Isso... Quem disse que isso não vai mudar? Bom, experimentalmente, até agora, tudo... Então, a gente conclui tal coisa, que serve para tudo aí. Que tá. Serve, inclusive, para ter construído essa tecnologia que a gente já falou, né? Que existe, né? Os semicondutores, tudo que a gente tem, né? Baseado nessa mecânica quântica, nessa descoberta, né? Da física moderna. Então, mas a gente ter a humildade de saber que nós somos muito pequenininhos ainda, que o nosso conhecimento é muito pequeno, que a gente tem muito ainda a descobrir e que pode acontecer algo que a gente hoje em dia não está entendendo e que vai revolucionar tudo que... todo o conhecimento que a gente já tem, né? Acho que essa abertura é importante. A filosofia dá essa abertura.